Irmãos, nos nossos dias, o bom senso, né, nos diz que se a gente quer aprender como fazer alguma coisa bem feito, nós temos que aprender com alguém que faz bem feito, né? Se a gente quer aprender fazer coisas boas, nós devemos procurar bons mestres, né, bons modelos, quais a gente possa se espelhar. E para nós cristãos não pode haver melhor mestre, melhor modelo, melhor exemplo do que o próprio Cristo, né? O próprio Cristo é o nosso modelo, o melhor exemplo em todos os aspectos, né? A vida dele, a própria vida, foi uma espécie de exemplo, de modelo, de padrão. Então, em Cristo, a gente recebe essa sábia instrução, né? Um modelo de vida perfeita que nós devemos seguir. Mas, para o devocional de hoje, eu gostaria de ler com os irmãos uma parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, uma parábola um tanto conhecida. Lucas, capítulo 18, eu vou ler do versículo 1 até o 5 somente. Eu queria, com a finalidade de que a gente possa tirar lições, que possamos fazer aqui um devocional em conjunto aqui, tirar algumas lições dessa parábola aqui, dessa viúva, né? Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Somente até o versículo 5. E fazer uma pequena oração, para a gente começar a meditar na palavra de Deus. Querido Deus, nesse momento, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos meus amados irmãos, todas as bênçãos, todos os pedidos de orações que nos mantêm unidos, ativos, orando, clamando, pedindo. Pai, somos gratos por tudo, ó Pai. Somos gratos também por esse momento, ó Pai, o qual o Senhor disponibilizou para que a gente possa, Pai, meditar sobre a Tua palavra, falar sobre a Tua palavra, Senhor. Te peço, nesse momento, que o Senhor possa me usar para os meus amados irmãos, que aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, e que juntos nós possamos ser edificados, ó Pai. Te pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, no capítulo 17, Jesus fala acerca da vinda do reino de Deus, né, e ele começa o capítulo 18 e conta uma parábola, né? No versículo 1 nós vemos isso, que ele diz, contou-lhes uma parábola, mas ele contou uma parábola com uma finalidade, com um objetivo. E ele diz no versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Pois esse discurso acerca da vinda do reino de Deus, Jesus disse que eles devem orar sempre, e consecutivamente, eles orando sempre, eles nunca vão desfalecer. Nós temos aqui muitas lições que nós podemos tirar, mas a fim de nós meditarmos na palavra de Deus, Jesus descreve um pedido feito por essa certa viúva. E o pedido foi bem simples. Ele diz no versículo 3, faze-me justiça contra o meu adversário. E a descrição dessa petição, desse pedido da viúva, está repleta de aspectos
que nossas orações também devem ter, os nossos pedidos também devem ser. E eu tiro 6 aspectos dessa petição, desse pedido feito pela viúva, e eu vou citar para os irmãos esses 6 aspectos. O primeiro aspecto é que a viúva faz o seu pedido de modo sincero. Ela simplesmente chega e pediu com sinceridade aquilo que ela precisava. Primeiro aspecto é que ela foi sincera naquilo que ela precisava. O segundo aspecto é que ela faz esse pedido de modo consciente. Ela conscientemente fez o pedido para aquele que poderia resolver a sua situação. Ela não pediu para ninguém que não resolveria. Então, o segundo aspecto é que ela fez de modo consciente. O terceiro aspecto, que ela faz esse pedido, ela faz essa petição de modo afetuoso. Como assim, afetuoso? Ela faz de forma bem educada, ela faz de forma amável. Ela não vai de forma fria, de forma agressiva, atrevida, mal educada. Não, ela faz esse pedido de forma afetuosa. O quarto aspecto é que ela faz esse pedido contando somente com a ajuda do Espírito Santo, de Deus, porque ela era uma viúva e ela faz esse pedido ao juiz. Então não teria nada que a ajudasse nesse pedido, senão o Espírito Santo de Deus, né? O quinto aspecto é que a viúva faz esse pedido buscando as coisas que estão de conformidade com o que Deus ordenou. Deus ordenou ao seu povo que eles cuidassem das viúvas e dos órfãos, né? Então, a viúva chega ao juiz e pede aquilo que está em conformidade com o que Deus ordenou. E o sexto aspecto é que ela faz isso com submissão, né? Como eu disse, ela era apenas uma viúva e ela estava fazendo esse pedido a um juiz, né? Então, ela não houve reclamação, não houve queixas na demora de ser atendida. Ele não atendia, ela simplesmente voltava no outro dia, pedia novamente. Existia uma submissão para a figura do juiz. Destacado esses 6 aspectos, eu quero... Esse texto ele é muito claro, ele é explicativo, eu não preciso estar aqui explicando o texto, porque ele se autoexplica. Então, para motivo de aplicação em nossas vidas, eu quero conversar com os meus irmãos acerca desses 6 aspectos marcando as nossas orações. Eu vou aqui prosseguir com a finalidade de que nossas orações devem conter esses aspectos descritos aqui no pedido dessa viúva. E o primeiro, como eu falei, de modo sincero. Então, as nossas orações, né, ela deve ser um derramar de modo sincero, né? Nós devemos derramar nossa alma de modo sincero diante de Deus. A sinceridade, ela é uma graça de Deus. Ela faz parte das demais graças que Deus nos dá, que Deus nos concede. E todas as nossas atividades devem ser influenciadas pela sinceridade, né? Caso contrário, Deus não as olharia, né? Nós vemos isso em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vai dizer assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se não houver a sinceridade, Deus não as olharia. A falta de sinceridade, a falta disso fez Deus rejeitar as orações. E isso é relatado em Oséias, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim: e não clamaram a mim com o seu coração, isto é, não clamaram a mim com sinceridade, mas uivam nas suas camas. Então,
a falta de sinceridade fez Deus rejeitar essas orações. A oração que contém esse elemento, como um de seus principais ingredientes, a oração que contém a sinceridade, é a oração que Deus escuta. Nós vemos isso em Provérbios. Em Provérbios ele vai dizer isso. A oração do justo é o seu prazer. Né? Então, nossas orações devem conter sinceridade. E a pergunta que nós podemos fazer, né? Por que a sinceridade deve ser essencial, né? Então tem que ser um elemento essencial na oração que Deus aceita, né? E eu creio que a sinceridade é necessário porque a sinceridade nos induz a abrir realmente o nosso coração diante de Deus, de forma simples, de forma clara, né? Clamar a Deus do mais profundo do nosso coração, sem palavras bonitas, sem palavras vazias, palavras artificiais, né? É um abrir realmente do coração diante de Deus. A sinceridade faz isso. E é justamente o segundo aspecto que eu falei, né? Que ele é feito de modo consciente. Né? Nós temos consciência daquilo que nós estamos falando. Não são expressões balbuciantes, não são êxtases, né? Não, é um movimento consciente do coração. O coração é consciente naquilo que ele está falando, né? Está a se derramar diante de Deus, mas de forma consciente. E a nossa oração, essa oração de forma consciente, ela contém dois elementos que eu queria falar para os irmãos, que é de forma genuína, realmente, uma sensibilidade genuína. Primeiro, pelo peso do pecado. Quando nós abrimos o nosso coração de forma sincera, de forma consciente, pelo peso do pecado, nós percebemos que a nossa alma, ela suspira, ela geme realmente. O pecado, ele nos entristece. A verdadeira oração, ela expressa realmente todos esses sentimentos do coração. Quando ele está sobrecarregado de dor, com amargura, a sinceridade, ela tira realmente esse aspecto, essa emoção. Nós vemos isso, né? Davi clama, Davi grita, Davi chora, seus olhos se secam. Ezequias e Efraim, eles lamentaram. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, né? Cristo experimentou também isso lá, suando gotas de sangue, e tudo isso por causa, por estar cientes da justiça de Deus, da culpa do pecado, das dores que o pecado traz para nossas vidas. Salmo 116, versículo 3 e 4, eu acho um salmo muito bonito. Davi, ele clamando, ele diz, Salmo 116, versículo 3 e versículo 4, diz: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Né? Então, nós vemos aqui, nesse Salmo de Davi, um derramamento de forma consciente pelo peso do pecado. Né? E nós temos muitos outros exemplos que poderiam ser citados, né? Que esses exemplos que eles têm em comum é que pode ser visto que a oração, ela envolve uma profunda consciência realmente, motivada principalmente pela experiência do pecado, o peso do pecado. Mas também existe a oração que alguém é gratamente consciente realmente da misericórdia que ele recebeu. Não só pelo peso do pecado, mas também pela misericórdia que ele recebe. Essa misericórdia, ela acalenta, ela conforta, ela anima, né? Ela ilumina. Por exemplo, Davi, nós vemos, os salmos são repletos disso, né? Davi, ele derramando a sua alma
para abençoar, para louvar, para bendizer o grande Deus, pela bondade de Deus que ele recebeu, né? Salmo 103, Davi vai agradecer e vai compor esse salmo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Davi aqui ele está compondo esse salmo de gratidão a Deus, das misericórdias que ele recebeu de Deus. E mesmo as nossas orações se convertendo em ações de graça, em louvores pelas misericórdias recebidas, nem por isso deixa de ser uma oração. Isso também, a ação de graça oferecida conscientemente, é uma poderosa ação, é uma oração muito poderosa aos olhos de Deus, né? E que tem uma beleza ímpar diante de Deus. Mas o que tem em comum é de forma consciente. E além disso, né, nós vamos entrar agora no terceiro aspecto, que essas orações devem ser feitas de forma afetuosa, né? Existe na oração um ato íntimo de se revelar, né? O coração ele se rende a Deus, a alma se derrama diante de Deus em forma de pedidos, em forma de suspiros, gemidos, né? Davi fala isso, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, ele diz: derramo a minha alma nesse salmo. E isso significa que na oração, a própria vida, como nossas forças, elas devem voar em direção de Deus. Nós devemos nos derramar nossas forças, nossas emoções, nossos pedidos de forma afetuosa a Deus. E ele vai dizer isso também no Salmo 62. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Orar é derramar o coração diante de Deus. Derramar a alma diante de Deus. E isso mostra a excelência do espírito da oração, do poder realmente da oração. O cristão que realmente ora assim, ora dessa forma, ele vê a vaidade de todas as coisas que estão debaixo do céu. Ele percebe satisfação somente em Deus. Ele percebe que só há descanso para todo o seu ser em Deus. O cristão que faz essa verdadeira oração não vê nada de valor, exceto Deus. E isso ocorre de modo sincero, consciente e afetuoso, né? E como nós sabemos que Cristo é o caminho pelo qual temos esse acesso a Deus, né? Sabemos que sem Ele é impossível que os nossos desejos, nossos pedidos cheguem aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É aí que entra o nosso quarto aspecto, que é no poder e na ajuda do Espírito. Essas coisas, elas dependem umas das outras. É impossível que haja uma oração bíblica, uma oração genuína, sem que todas elas cooperem, ajudem. Por mais belo, por mais excelente que seja o nosso discurso, Deus rejeita as orações, os pedidos, as súplicas que não possuem essas características. Deus simplesmente rejeita.
se não se derramar o coração de modo sincero, de modo consciente, afetuosamente diante de Deus, a gente não faz outra coisa senão um esforço de lábios. Está longe realmente de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim, dessa mesma forma, se não é no poder de Deus, no poder e na ajuda do Espírito Santo, é algo estranho a Deus, é algo alheio a Deus. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo vai dizer assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo aqui diz, olha, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, nós não sabemos o que nós vamos pedir, a maneira que nós vamos pedir, nós não sabemos. Mas ele diz no final, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Nós precisamos da ajuda do Espírito, do poder do Espírito Santo. Então, nós podemos concluir aqui que aquilo que não se pede por meio do poder e da ajuda do Espírito não pode estar de acordo com a vontade de Deus. E isso caminha para o nosso quinto aspecto, que as nossas orações devem ser baseadas sempre no que está de acordo com a sua palavra, de acordo com o que Deus revelou. Oração só é oração quando está dentro do propósito da palavra de Deus. Só assim ela é oração. Porque quando o pedido, essa petição, essa oração está em desacordo com a Bíblia, é simplesmente uma conversa vã, uma conversa fútil. Não é oração, porque a oração, como eu disse, oração só é oração quando está dentro do propósito da palavra de Deus. Certamente o Espírito Santo, ele não vai vivificar o coração, não vai mover o coração do cristão sem a palavra de Deus. Ele move através da palavra, com a palavra. A palavra é quem vivifica, a palavra que move realmente os corações. Dessa forma, através da palavra, por meio da palavra, é que o homem é impulsionado realmente a se achegar a Deus. É a palavra que nos impulsiona para nós irmos a Deus, contar realmente a Deus a nossa condição, de forma sincera, também argumentar, suplicar conforme a sua palavra. E nós vemos um exemplo disso que aconteceu no caso de Daniel, né? Daniel compreendeu pelos livros que o cativeiro dos filhos de Israel estava chegando ao fim. E o que ele foi fazer? Ele orou a Deus, de acordo com a sua palavra. Daniel, capítulo 9, vai relatar isso. Daniel escreve: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Algo foi o que ele fez, ele vai dizer: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, Deus já tinha dito através do profeta Jeremias que duraria 70 anos, e Daniel entendeu isso e orou por isso. Por quê? Porque estava dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha determinado que iria acontecer. Então, por todas essas razões, né, o Espírito é o nosso ajudador, né? Ele é o guia da nossa alma. Quando a nossa alma ora de acordo com a vontade de Deus, o mesmo Espírito que governa nossa alma, que fala, que ajuda, né, que faz com que a gente possa orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a promessa de Deus. E eu citei um exemplo de Daniel, mas nós temos um exemplo do próprio Jesus Cristo. Ele foi retido em uma ocasião. Nós vemos esse relato aconteceu no Evangelho de Mateus,
no capítulo 26, nos versículos 53 e 54, vai mostrar ele o relato da prisão de Jesus, e Jesus diz assim: posso agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais 12 legiões de anjos. Mas como se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, se houvesse uma palavra sobre isso, se isso estivesse de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, eu oraria ao meu Pai agora e ele mandaria 12 legiões de anjos para me libertar. Eu estaria longe daqui. Mas como, se isso acontecesse, como é que se cumpririam as escrituras? Então, o que nós podemos tirar é que nós devemos orar de acordo com a palavra, de acordo com a promessa. O Espírito Santo, ele levará através da palavra tanto a maneira como o tema da oração, né? E isso é o que Paulo diz lá na carta de 1 Coríntios. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. E o sexto aspecto e último, que é com submissão. Nós devemos orar com submissão à vontade de Deus, assim como Cristo nos ensinou: que seja feita a tua vontade. Nós, cristãos, povo de Deus, com toda humildade, nós devemos colocar as nossas orações e tudo que temos aos pés do nosso Deus, aos pés do nosso Senhor, para que, segundo melhor agrade a Deus, ele possa utilizar, né, de acordo com a sabedoria de Deus, ele possa utilizar as nossas orações, o que nós temos, tudo deve ser utilizado como ele bem quer, né, como bem agrada a Deus. E sem dúvida, sem medo de estar errado, ele responderá o desejo do seu povo da maneira mais conveniente para a sua própria glória. Ele vai responder de maneira que mais realmente redunde em glórias para Deus. Mas quando a gente ora submissa à vontade de Deus, algumas pessoas pensam que pode significar que a gente está colocando em dúvida o amor de Deus, a bondade de Deus, mas não. Quando a gente ora submissos à vontade de Deus, não quer dizer isso, não quer dizer que a gente está colocando o amor de Deus em xeque, ou então a bondade de Deus em xeque, de forma alguma. Na verdade, quando nós oramos submissos à vontade de Deus, significa que, devido nem sempre nós sermos prudentes, né, nós sermos sábios, a gente passa a orar por aquilo que, se for alcançado, não redundaria nem em glória a Deus e nem seria o nosso bem, né? Então, quando nós oramos submissos a Deus, nós temos essa confiança nele. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir, ele vai nos responder. E nós sabemos que ele nos ouve em tudo que nós pedimos, né? E nós sabemos também que a petição que não for apresentada, que não for feita no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, ela não vai ser atendida, porque, como eu bem disse, ela vai ser alheia à vontade de Deus. E isso é claro em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito é quem conhece a vontade de Deus. E aquilo que nós pedimos através do Espírito, se for da vontade de Deus, nós seremos respondidos. Mas agora chegou na melhor parte, né? Muitos irmãos aqui são cristãos, muitos mais tempo que eu, são de idade também, são muitos mais velhos do que eu, e podem se perguntar, assim, um seminarista está querendo me ensinar a orar? Já ora há muitos anos, né? Mas
é esse momento agora que eu considero o principal. O que é que isso tem a ver comigo? Você tem que se fazer essa pergunta. Toda vez que você escutar uma mensagem, você tem que se fazer essa pergunta. O que isso tem a ver comigo? Eu não estou aqui querendo ensinar os irmãos a orar de forma nenhuma. Após nós vermos esses aspectos, 6 aspectos de uma oração bíblica, da oração que Deus ouve, da oração que é o modelo bíblico de ser feita oração, trazendo para nós, os nossos dias, existe realmente uma necessidade muito grande de orações vivas e de vidas realmente de oração. Eu quis trazer esse devocional sobre oração neste culto de oração, porque isso é necessário. Nos nossos dias, nós precisamos de orações vivas, de vidas de oração realmente. A oração é para o nosso espírito, para a nossa alma, o que a respiração é para o corpo. O corpo ele não vive sem a respiração. E da mesma forma, o nosso espírito, a nossa alma, ele não vive sem a oração. Pelos movimentos dessa oração, dessa respiração celeste, né, nós percebemos que existe vida, que estamos vivos. Se não existir essa respiração, não há vida. Se não existir a oração, não há vida. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos a orar e não a pecar. Temos que estar dispostos a uma vida de oração. E eu queria ler um texto com os irmãos. Os irmãos, se puderem, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É um texto bem pequeno, mas que eu queria que os irmãos atentassem para o que é dito. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai. Vamos ficar só aqui, né? Mas tu, quando orares, não sejas como os hipócritas, né? Na realidade, eu me enganei, meu irmão. Não é o versículo 5, é o versículo 6, tá bom? É o versículo 6 que vai dizer isso. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai. Se nós formos observar, se a gente for atentar aqui para o que está sendo dito, aqui o Senhor Jesus ele não especulou a respeito da possibilidade dos seus seguidores orarem em secreto ou não. Né? Jesus que ele não está dizendo, olha, se talvez vocês orarem, ou se vocês quiserem orar, se tiverem tempo para orar. Não, o Senhor não diz isso. O Senhor diz, quando orares, mas tu, quando orares. A oração que Jesus fala, a oração secreta, é constante na vida dos verdadeiros seguidores de Cristo. Cristo não deixa isso como uma possibilidade. Jesus deixou isso como uma certeza plena. Tu, quando orares, quando vocês forem orar. Jesus não deixou margem nenhuma para possibilidade. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que os seus orariam. Os seus seguidores, eles iriam orar. Aqui, se a gente puder falar uma analogia, a gente pode dizer que assim como o cajado, o pastor usa o seu cajado para apartar as ovelhas do bode, né? A oração secreta é o cajado que separa realmente os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, tu, quando orares. Então, a oração é o que vai separar realmente quem são os filhos de Deus, quem são os seguidores de Cristo. Porque aqueles que entram nos seus quartos, nos seus aposentos, fecham a porta e fazem como filhos, vão orar ao seu Pai,
Esses, sim, são os seguidores de Cristo. E, lógico, que aqueles que não fazem isso é porque são bastardos. Isso está claro, está óbvio aqui, né? A oração é o teste realmente de nossa sinceridade. A oração é um indicador realmente da nossa espiritualidade. Entendeu? É o principal, eu considero pelo menos o principal meio de crescimento da graça. Crescimento na graça, o principal meio realmente é a oração. A oração é uma das coisas que o inimigo, que Satanás, mais busca impedir. Se você sempre vai ter uma desculpa para você não orar. Vai aparecer uma coisa, vai aparecer imprevisto, vai aparecer tudo. Dá sono. Por quê? Porque ele sabe que se ele puder, se o inimigo puder ser bem sucedido nesse ponto, se ele puder lhe atrapalhar de orar, o cristão vai falhar em vários outros, se não todos. Porque a oração, ela é essencial, ela é crucial. Existem cristãos que possuem uma vida de oração sem possuir o entendimento, o conhecimento, né? Isso é muito comum os pentecostais, né? Os pentecostais é muito comum isso. Eles terem realmente uma vida de oração, mas não terem conhecimento, não têm acesso realmente ao conhecimento bíblico, conhecimento correto, né? Mas, meus irmãos, definitivamente não existe cristão que possui um conhecimento bíblico correto e não possui uma vida de oração. Conhecimento bíblico automaticamente nos leva à oração. Falar de Cristo não é o mesmo que falar com Cristo. Se ocupar nas coisas de Deus não é o mesmo que ocupar-se em oração com o próprio Deus das coisas. E aqui eu chego até a dizer que existem cristãos falsos crentes, que são constantes em oração, entre aspas, né? Existem cristãos falsos que se dedicam a isso, a essa oração, entre aspas. Mas é impossível, meus irmãos, como eu bem disse, é impossível que existam cristãos verdadeiros e que não sejam constantes em oração. A oração, ela é vital na vida do verdadeiro cristão. E o que mais me levou a trazer esse devocional é que hoje em dia muitos têm falado sobre piedade, né? Vida com Deus, conhecimento. Sobre piedade, realmente, muitos têm se dito sobre isso, o que é ser piedoso, o que é ser bíblico, o que é várias coisas. Então, como eu não vou me arriscar a falar sobre isso, falar sobre piedade, porque eu não tenho muito acesso a isso, muito conteúdo acerca disso, mas o que eu sei, meu irmão, é uma coisa: piedade, viver piedoso, sem a oração, não passa de um pecado maquiado com soberba. Porque a piedade também, um modo de viver piedoso, nos leva à oração. Nós temos que ter total convicção, total certeza de que aqueles que se julgam conhecedores das Escrituras, conhecedores da Palavra de Deus, um bom conhecimento da teologia, um bom conhecimento da doutrina, mas se nós não cultivarmos um hábito de profunda oração, nós estamos apenas inflados, inchados, nós não sabemos realmente de nada. Aqui cabe as palavras que eu fiz questão de trazer de Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: nossa condição definitiva como cristãos é testada pelo caráter da nossa vida de oração. Isso é mais importante que o conhecimento e o entendimento. Não pense que eu estou diminuindo a importância do conhecimento. Tenho passado a maior parte da minha vida tentando mostrar a importância de se ter um bom conhecimento e entendimento da verdade. Isso é de importância vital. Só há uma coisa que é mais importante: a oração. O teste definitivo
da minha compreensão do ensino bíblico é a quantidade de tempo que eu gasto em oração. Se todo o meu conhecimento não me conduz à oração, certamente existe algo de errado em algum lugar. Essas palavras cabem muito bem nesse devocional. O conhecimento bíblico, conhecimento da doutrina, conhecimento da teologia, a piedade, tudo isso deve nos levar a uma vida de constante oração. A fraqueza dos nossos cristãos, do nosso tempo, principalmente, reflete a fraqueza das nossas vidas de oração. Porque os cristãos são fracos em sua vida de oração, eles serão fracos na sua vida cristã comum, na sua vida cotidiana. Se você for olhar no decorrer da história da igreja, os grandes homens de Deus, todos eles tiveram algo em comum, que era uma vida constante em oração. Eram homens que se dedicavam realmente à vida de oração. E, meus irmãos, eu acho que já chegou o tempo da gente parar de olhar para esses homens e ficar apenas admirando o que eles fizeram. É hora da gente mostrar realmente, mostrar ao mundo, mostrar às pessoas de hoje o mesmo Deus desses homens. O Deus de Paulo, Deus de Agostinho, Deus de Lutero, de William Carey, de Hudson Taylor, de muitos outros homens de Deus que nós conhecemos, que fizeram grandes coisas para Deus. E nós olhamos para a história desses homens e ficamos apenas admirando. É hora de nós mostrarmos esse Deus, mostrar o Deus desses homens para as nossas pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Para resumir, para concluir, o que eu posso deixar, que eu quero realmente deixar para os irmãos, é que todo o nosso conhecimento nos leve a realmente um relacionamento íntimo com Deus através da oração. Que o mesmo interesse que nós temos, interesse e tempo que nós temos de ler livros e mais livros, atividades seculares e muitas outras coisas que nós gastamos tempos e mais tempos, que esse mesmo interesse, que esse mesmo tempo seja o que nós possamos dedicar também para a oração, a vida pessoal com Deus, a intimidade com Deus através da oração. Que nós possamos, nesse culto de oração, revitalizar o valor da oração. Que nós possamos pegar esses 6 aspectos que o próprio Cristo relatou no pedido feito por essa viúva e aplicar às nossas orações. Que as nossas orações sejam sinceras, sejam conscientes, sejam afetuosas, na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que estão em conformidade com a palavra de Deus e com submissão. Eu espero que nós possamos ser a geração que vai revitalizar esse desejo pela oração, e que através da nossa vida de oração, a nossa constante vida de oração, Deus possa realmente voltar a fazer grandes coisas que fez através de grandes homens de Deus que nós conhecemos. Amém? Eu quero agradecer a todos por esse momento e que Deus possa realmente abençoar a vida de cada um dos irmãos. E eu gostaria de encerrar com mais uma oração antes de passar para os irmãos. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, Pai, nesse momento, após esse devocional, se nós meditarmos na Tua palavra, no Teu desejo, naquilo que o Senhor revelou para nós, nós queremos ser gratos a Ti, ó Pai, por tudo isso, por o Senhor ter nos revelado essas coisas, em sabermos o que o Senhor espera de nós. Nesse momento, ó Pai, a partir desse instante, nós não somos mais inocentes,
Nós sabemos, ó Pai, o que o Senhor espera de cada um de nós, da nossa vida de oração. Pai, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, possa trabalhar em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa atuar através dessa palavra, Senhor, e que possa haver transformação, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos ser cristãos de oração constantes, ó Pai, uma vida de oração constante, que nós possamos ser conhecidos, ó Pai, pelo povo que ora, povo que coloca todos os seus pedidos, Pai, aos pés do Deus Todo-Poderoso, para que a glória, Pai, possa ser Tua, para que o louvor possa ser dado ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fizer, Pai, através de nossa vida de oração. Te pedimos que o Senhor abençoe esse momento, que nós possamos ser transformados, ó Pai, por essa palavra. Assim como o Senhor trabalhou em mim e continua trabalhando através dessas palavras, que o Senhor possa trabalhar também na vida dos meus irmãos e que eles possam ser cada vez mais aperfeiçoados, ó Pai, cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Esse é o meu pedido, isso é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus.